Vocês podem estender suas mãos para cá para a gente orar por ela, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, eu te louvo e te glorifico por esse dia que o Senhor preparou para nós, Pai. E em nome de Jesus eu creio, Santo Deus, que esse dia estava marcado nos nossos dias como o teu propósito para as nossas vidas, Pai. E que em nome de Jesus o Senhor venha esvaziar este teu vaso, Pai, e encher com aquilo que nós precisamos, Senhor. Venha encher com aquilo que o Senhor quer ministrar através da vida dela, e que os nossos ouvidos possam estar atentos àquilo que o Senhor quer falar para nós, em nome de Jesus. Que o seu nome seja engrandecido e exaltado neste lugar. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu ficaria aqui até depois da meia-noite. Faria uma vigília aqui hoje. A graça e a paz do Senhor. Amém, irmãos? Alguns rostinhos eu conheço, outros não. Algumas já são minhas alunas, né, queridas. E outros vão passar a conhecer a partir de hoje. Deixa um pouquinho. Quem ainda não me conhece, meu nome é Luciana, né? Lu Roseno Rios, no Face. E pode me chamar de Lu, tá bom? Eu sou da Igreja Batista, lá na região norte de Rio Preto, há mais ou menos 23 anos. E tem um ministério chamado Ministério Águas. Né? Durante a pregação eu vou estar compartilhando com vocês algumas experiências que Deus me levou a passar através da dança. Eu já danço para Deus há uns 15 anos para 16 anos, aproximadamente. Então já tenho bastante coisa para contar para vocês, bastante experiências, né? E eu gostaria de convidar todos que estão desse lado para vir para este lado, ficar pertinho de mim aqui, que eu vou tentar usar o Data Show, tá? Para vocês me acompanharem melhor. Mas vamos tentar. Bom, eu fui convidada pela Kelly para trazer uma palavra para vocês hoje sobre dança profética. Gente, vem mais perto. Vem, meninas, mais pertinho. Vocês sabem que eu não mordo, né? Vem mais pertinho para a gente olhar olho no olho. Eu gosto de ficar perto de vocês. Vamos lá. Eu vou estar compartilhando então com vocês hoje uma palavra sobre dança profética. Vocês se consideram uma dançarina profética? Ou um dançarino? Temos dançarinos aqui? Temos ministros da dança aqui ou só ministras? Cadê os ministros? Tem? Lá no fundo? Não? Então posso falar, ministras, né? Aí, chegou aí um ministro. Glória a Deus. Bom, então vamos abrir as nossas Bíblias lá em Atos 2:18, que é o versículo tema dessa noite. Quem trouxe a Bíblia pode abrir. Quem trouxe no celular também pode abrir. Atos 2:18. Amém? Dá para ler, gente? Um pouquinho, né? Mas se não conseguir ler, eu vou estar falando tudo que está escrito lá, tá bom? Amém? Vamos ler? Atos 2:18. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão.
Essa palavra é para nós? É para os nossos dias de hoje? Com certeza, né? Está no Novo Testamento, na Nova Aliança. E o Novo Testamento é onde nós pegamos um molde de culto para as nossas igrejas de hoje. Mas falando de profecia, de profetizar, Bíblia Nova é difícil, gente, não para. Falando de profetizar, o que é profeta? Você sabe me dizer o que é profeta? Bom, Luciana, profeta para mim é aquele do Velho Testamento, né? Profeta Samuel, Elias. Bom, vamos acompanhar comigo lá o que é profeta. No Antigo Testamento, um profeta era alguém chamado por Deus para cumprir uma tarefa ou várias tarefas, especialmente a entregar uma mensagem dele. A grande característica da mensagem do profeta eram as palavras: assim diz o Senhor. Deus chamou homens comuns, como você e eu, com personalidades diferentes, em situações diferentes, para fazer coisas diferentes. Vamos entender o que é profeta, para a gente entender o nosso papel hoje na igreja, como profetas. No Novo Testamento, a gente vê uma mudança nos profetas. Tem uma pequena mudança. Nós podemos ver, sim, que no Novo Testamento, pode mudar, irmão, Deus falava ao povo, lá no Antigo, Deus falava ao povo exclusivamente pelo profeta, não era? Ele falava para o profeta e o profeta falava ao povo. Muitas vezes, teve uma vez Deus quis falar ao povo de Israel logo após a saída do Egito e o povo ficou com medo, não ficou? O povo chamou Moisés: Moisés, vai lá falar com Deus, Moisés, porque o povo tinha medo de falar com Deus. Então Deus falava exclusivamente àqueles homens escolhidos. E esses homens transmitiam. Mas hoje nós temos total liberdade para falar com Deus a qualquer momento. Através de quem? Do Espírito Santo. Hoje nós não dependemos de uma pessoa escolhida para intermediar o que Deus quer nos falar. Nós podemos falar com Ele e Ele falar conosco a qualquer momento, não é? Porque estamos na época da graça. E aquela época era da lei. Sendo assim, todos nós podemos ser profetas contemporâneos desse tempo. Eu e você, nós podemos ser profetas. Nem todos são. Nós podemos. E nós vamos descobrir como hoje. Bom, o que nos difere dos profetas do Antigo Testamento, sabe o que é? É isso aqui, ó. A palavra de Deus revelada a nós. A palavra de Deus está toda aqui. Ele já se revelou a nós. Isso é o que nos difere. Na época do Antigo Testamento, Deus chamava o profeta e dizia: vai lá e fala aquilo ao meu servo, vai lá e fala aquilo ao rei, a determinada pessoa, a Davi. Hoje, as palavras do Senhor estão aqui, na nossa mão. Vocês entenderam a diferença? Isso é o que nos difere. Então nós podemos ser profetas, porque a palavra do Senhor Ele já nos deu. A palavra dele já está conosco. Bom, vamos ver algumas características. Pode passar, irmão. Só que tem algumas coisas que diferem também nas características. Olha só, a profecia tem que ser julgada por outros e não acatada sem restrição, como antes. 1 Coríntios 14, 29. Apóstolo Paulo dizendo: tratando-se de profetas, Novo Testamento, gente, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. O profeta,
ao profeta é revelada a palavra de Deus. É isso que nós falamos aqui, ó, em 1 Coríntios 14, 31. Pois vocês todos podem profetizar. Todos nós podemos profetizar. Cada um na sua vez. Porque na época, lá na igreja de Coríntios, Paulo estava aqui dando a ordem de culto aos irmãos. E todos queriam profetizar. E muitas vezes um falava por cima do outro e profetizava um por cima do outro. Calma, irmãos, calma. Cada um na sua vez. Todos podem profetizar. De forma que todos sejam instruídos e encorajados. Por que Paulo falou instruídos aqui? Todos nós podemos profetizar, desde que sejamos instruídos. Por quê? Pela palavra de Deus. Todos nós podemos, desde que estejamos instruídos na palavra, para falar. Todos podem profetizar, lá em Atos 2, 17 e 18 também, que é o nosso versículo. Aqui Deus diz que qualquer pessoa pode ter acesso a Ele diretamente. É o versículo 17 e 18. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os seus jovens terão visões, os seus velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Irmãos e irmãs, para que serve a profecia? Porque o Senhor deu o dom de profecia a nós. Para a edificação da igreja. Está lá em 1 Coríntios 14, 3. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Tem que ter um propósito, a tua profecia. Tem que ser para edificação. A profecia descrita em 1 Coríntios 14, que é o capítulo todo de 1 Coríntios 14, significa proferir a palavra de Deus. Essa é a diferença de nós profetas contemporâneos com os profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento, eles prediziam as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor, que irá acontecer isso. Assim diz o Senhor, faça isso. Era uma ação futura, certo? E hoje nós, dentro da igreja, nós vamos proferir as palavras do Senhor. Nós vamos declarar as palavras que estão aqui aos homens, à igreja, e edificá-la através disso aqui. Então você pode profetizar tudo que está aqui dentro. Você pode profetizar as promessas. Você pode profetizar palavras de encorajamento, palavras de cura, de restauração, de salvação sobre a vida das pessoas, desde que esteja baseada aqui. Amém? Bom, Deus ainda usa profetas com predições, certo? Que são aquilo que Deus revela a pessoas específicas, algo que você não conhece e Deus te revela. Isso acontece. Mas as verdadeiras profecias são raras hoje em dia. Cuidado com os falsos profetas. Bom, eu vou dar um exemplo aqui de profecia. Deus tem me falado através de sonhos proféticos. E são poucos, irmãos. Não é assim que eu sonho todo dia. Não. É devido à necessidade de Deus falar comigo, com você, e Ele vai te falar em profecia, ou em sonho, ou uma pessoa vai vir falar aquele recado de Deus para você. Eu sonhei uma vez, estava num determinado grupo, que já faz uns 2, 3 anos atrás, um grupo grande, quase profissional, e Deus me deu um sonho. Eu era a diretora desse grupo. Deus me deu um sonho de que eu estava com um bebê no colo, aproximadamente 1 ano, por aí, uma gracinha, um menino, me lembro. Eu estava lá na minha igreja com ele, lembro certinho, na cozinha da igreja eu estava com ele. De repente esse neném começou a chorar,
chorar, chorar, chorar. E eu comecei a desesperar. Mas, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E o que está acontecendo? Peguei o celular, liguei para minha pastora. Margarete, ela chama. Meu filho está chorando demais, eu não sei o que fazer, eu já fiz aquilo, e ele está chorando. O que eu faço? Ela falou assim para mim: coloca o celular no ouvido dele. E eu peguei meu celular, coloquei no ouvido da criança. Na hora que eu coloquei o celular no ouvido dessa criança, ela ficou endemoniada, ficou possessa. E eu não conseguia segurar aquela criança. Aí veio alguns irmãos e me ajudou a segurar aquela criança. Porque ela estava possessa, se debatendo demais. Eu fiquei horrorizado com aquilo. E de repente o sonho apagou. E eu me vi em outro lugar, com algumas pessoas do meu grupo, na época. E eles estavam entrando. Eu via de longe. Sabe quando você vê, tipo um filme, assim, as pessoas caminhando. E eu vi eles de longe, entrando em algum lugar que eu não poderia entrar. Eu não sabia o que tinha lá dentro, mas era um lugar que, no sonho, eu não poderia entrar. O Espírito Santo de Deus não me deixaria entrar lá. E terminou. No outro dia, eu cheguei na minha pastora e falei: tive um sonho assim, assim, assim. Eu liguei para você no sonho, então eu estou aqui hoje falando com você. Porque foi uma mensagem de Deus para mim, te colocar nesse sonho. E ela falou: Lu, primeiro, o bebê é o teu ministério. Sempre quando Deus te falar alguma coisa, que tem uma criança, e você não está grávida, e você não está querendo ter filho. No meu caso, eu já tenho 2, e meu marido já é operado, não tem como, né? Então, Deus realmente estava falando a respeito do meu ministério. Nosso ministério é um filho para nós. A gente tem que cuidar dele. E o meu ministério estava com 1 ano ali, pequenininho. E ela falou para mim, falou: é o teu ministério. E Deus está te alertando de que há algo errado dentro do ministério. Eu fiquei horrorizada, eu fiquei muito triste. Mas eu reuni todo mundo e contei o sonho para todo mundo. Falei: eu não sei quem é, eu não sei o que foi, mas eu só sei que Deus quer nos alertar. Que Deus está nos mandando um alerta. Para que, se estiver alguma coisa fora da vontade de Deus aqui no nosso meio, que se conserte. E ali nós oramos. E eu entreguei nas mãos de Deus. Um outro sonho que Deus me deu há pouco tempo, foi em 2015. Graças a Deus foi diferente. Então aquele sonho profético foi de alerta, amém? Ele fala conosco ainda. E um outro sonho que ele me deu o ano passado, novamente com uma criança, novamente o meu ministério. Só que graças a Deus esse foi bênção. Eu com uma criança no colo, gente, eu não sonho. Eu só sonho especificamente esses daí. Eu não tenho aquele sonho corriqueiro de todo mundo. Ai, coisinha boba. Eu não sonho nada. Só quando Deus tem que falar alguma coisa. E eu novamente com aquela criança, só que agora era uma menina muito linda. Todo mundo chegava e falava: ai, que linda, maravilhosa sua filha, linda, linda. Pensa num bebê bonito. Era ela. E eu toda feliz com ela, tudo. De repente ela começa a ter aquela dorzinha de barriga para fazer cocô, né? E a mãe, quem é mãe sabe, quando o filho começa a querer fazer cocô, a gente fica feliz. Isso, filha, faz mesmo. Por quê? É verdade, porque está funcionando tudo direitinho. Né? Tem tanta mãe que sofre aí com neném com prisão de ventre, é tão difícil. É verdade, irmãos, já tive 2, então eu sei como é que é. E no sonho eu ficava assim: isso, filhinha, faz força, faz, tal. Irmãos, de repente, e eu não sei como aconteceu esse sonho, né? Mas ela estava de fraldinha, tudo. De repente, fez aquela força assim, saiu uma espiga de milho desse tamanho da minha filha. Mas pensa numa espiga bonita, amarelinha, aquela coisa linda. E aí eu fiquei com o bebê num braço, com a espiga de milho no outro. E eu: Senhor, o que é isso? Como isso foi? Minha filha, como isso foi sair de você? No sonho.
E acabou o sonho. E ali eu fiquei, Senhor, eu fiquei até achando que era uma coisa ruim, né? Meu Deus, quando a gente espelha alguma coisa do corpo é porque é uma coisa que não serve, é uma coisa ruim. Fiquei pensando. E aí eu fui de novo na minha pastora, porque Deus fala muito através de sonho com ela. E ela sempre interpreta. Falei, Marga, sonhei isso. Falou, Lu, esse bebê é teu ministério. Tem mais ou menos a idade desse meu ministério hoje. Na época, 1 ano, por aí. Eu falei, então, mas e a espiga de milho? Ela falou, peraí, vamos com calma. O bebê é teu ministério. Você sabe, na psicologia, ela tem psicologia, ela fez pedagogia e coisa e tal. Na psicologia, Lu, quando a criança bebezinha, ela faz cocô, ela está dando um presente para a mãe, para o pai. Aquilo ali é o que é dela, que ela está te dando na psicologia. É verdade, a criança não entende que aquilo lá é um cocôzinho. Ela acha que é alguma coisa que saiu dela que ela está te dando. Na psicologia é isso. Eu falei, Ela falou, agora vamos para a espiga. Por que saiu essa espiga de dentro do seu ministério? Na Bíblia, o que significa a espiga? Fartura, provisão. Né? O sonho do faraó lá, das espigas magras, das espigas gordas. O que saiu do teu ministério foi uma espiga gorda, bonita, amarela, perfeita. Deus está te falando que Ele vai te sustentar através do teu ministério. Ele vai te dar provisão através do teu ministério. Glória a Deus. Então, palavras, o Senhor ainda fala conosco profeticamente. Isso ainda não aconteceu. Está acontecendo. Deus está movendo, abrindo portas. Está acontecendo. Mas nós precisamos ter cuidado também. Porque hoje em dia, como há muita facilidade na profecia, muitas pessoas vão pela emoção, pelo que sente. E acaba usando o nome de Deus em vão. E falando, assim diz o Senhor, porque Deus me falou, porque eu sonhei. E aí tem que ser assim, porque eu sonhei. Uma vez uma irmã, eu estava coreografando um grupo bem grande, com 4 igrejas juntas. E uma irmã, estava eu como líder da coreografia, e uma outra irmã, bem mais de idade, como líder espiritual dos 4 grupos que se reuniram. E nós duas, como líderes, já tínhamos escolhido a roupa, a cor, como ia ser, a música e todos os detalhes, como líderes que éramos. E uma das irmãs chegou num ensaio, e eu estava sentada assim, chegou em mim e falou assim, irmã, eu tive um sonho. Deus me revelou a cor que a roupa que a gente tem que usar. Deus me revelou que tem que ser vermelha. Eu vi o pano vermelho e tal, e tem que ser vermelha. E a gente tinha escolhido a amarela, da cor da blusa da Nicole. E a irmã falou que Deus falou, e eu olhei com todo o amor para ela, falei assim, amém, irmã. Glória a Deus que Deus te falou. Mas Deus, como Deus não é um Deus de confusão, e o Espírito Santo é o mesmo. Então, se Ele te revelou, Ele vai revelar a mim e a Vilma também, porque nós somos líderes. Então, se Deus instituiu a liderança, por que Ele vai falar com alguém que Ele não instituiu como líder? É confuso, não é? Então, Deus fala primeiro com os líderes, ou fala ao mesmo tempo, e o Espírito testifica. Então, muito cuidado com as profecias. Elas existem, mas nem todo mundo está inspirado por Deus. Bom, lá em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente que seja útil para a edificação de acordo com a necessidade, a fim de que comunique a graça aos que ouvem. Bom, agora que a gente já entendeu um pouco do que é ser profeta, do que é profetizar, vamos trazer isso para a dança. Existe, pode trocar, irmão. Existe, pode trocar? Pode trocar? Beleza.
Existe dança profética? Calma, não taca pedra em mim. Existe, gente? A dança profética? Bom, eu quero só explicar um detalhe para vocês sobre dança profética. Nós, como cristãos, não sei se vai dar para visualizar lá, nós não usamos rituais, movimentos prontos para cada situação ou uma dança rotulada profética. O que eu quero dizer com isso? Não existe uma coreografia profética que você fala, essa é profética. Tipo, dança da chuva, dança profética, dança da colheita, dança tal. Isso não existe. Porque nós não trabalhamos com rituais. Isso aí é outro povo que trabalha. Nós cristãos não. Então eu acredito que existe sim um ministro que pode profetizar. O ministro, a dança em si é apenas um instrumento usado pelo profeta ou profetisa. A dança é apenas um instrumento usado por mim e por você. Ela não tem poder nenhum. Ela não profetiza nada. É você e eu que profetiza. Bom, quando nós adoramos, com a nossa dança, nós buscamos de coração a presença de Deus e Ele se manifesta. A verdadeira adoração abre os céus, onde nós estamos, e traz uma atmosfera propícia para o Espírito Santo. É isso que acontece? Quando eu e você adora, nós atraímos a presença do Senhor e uma atmosfera propícia. Em meio aos verdadeiros adoradores estão os profetas do Altíssimo. O profeta, irmãos, é aquela pessoa íntima de Deus. O profeta é aquele que conversa com Deus, aquele que ouve a Deus, aquele que sabe o que Deus quer. Como que você vai profetizar se você não conversa com Ele? Como que você vai profetizar se você não tem intimidade com Ele? Você não sabe o que Ele quer, você não deixa Ele falar, você não para escutar. O profeta é aquele ministro que tem intimidade todos os dias com Ele. O profeta não é um dançarino. O profeta não é um ministro rotulado. Porque o pastor falou que eu vou ministrar, e eu sou da dança, e eu sou do louvor, e eu vou chegar lá na frente e vou profetizar. Engano seu. Engano seu. Vai ser em vão. Deus não vai se mover através daquelas palavras. Porque Ele não está no negócio. Não foi inspirado por Ele. Não foi Ele que disse. Não foi Ele que te falou. Não foi Ele que mandou você fazer aquilo, ou falar aquilo, ou fazer aquele movimento na dança. Então, para você saber o que realmente o Senhor quer que você faça como profecia, você precisa estar íntimo dEle. E em qualquer outro ministério, dentro da igreja, nós devemos ser íntimos do Senhor. Em qualquer outra situação. Os profetas se apresentam diante de Deus e trazem a sua palavra de consolo, de encorajamento. Lá em Isaías 43, destruição dos inimigos. Isaías 47, livramentos, alerta, orientação. Em Atos 6, de 6 a 7, estratégias de Deus, mensagem de santidade e o desejo de Deus de ter os homens em sua presença. Tudo isso nós podemos profetizar, não podemos? Tudo isso que eu falei aqui, nós podemos dançar sobre isso, nós podemos cantar sobre isso, tocar sobre isso. Encorajamento, livramento, alerta. Nós temos tantas músicas e hinos que trazem mensagens assim. Então nós podemos sim profetizar na dança, no louvor, nos instrumentos, mas tudo vai depender de quem está dançando, de quem está atrás do microfone, de quem está atrás do instrumento. Não apenas do gesto. Atos proféticos. Nós fazemos bastante, né? Em meio à dança. Nós temos liberdade para fazer movimentos que muitas vezes o louvor não tem, né? Os irmãos que cantam, às vezes está no pedestal, tem liberdade.
Mas nós, na dança, podemos usar o corpo todo para fazer movimentos proféticos. Então, vamos falar um pouquinho deles aqui. Nós conhecemos a adoração profética. É uma adoração que gera esse ambiente profético, né? As pessoas estão acostumadas com a palavra, a profecia falada. Mas uma das maneiras de entregar a mensagem profética é por meio dos atos, que são o quê? Símbolos, sinais, demonstrações por meio de gestos e objetos. Se nós pensarmos nos atos proféticos como um auxílio visual, eu uso muito nas minhas músicas, nas minhas coreografias, auxílio visual, que muitas vezes nós falamos de encenação, né? Pode ser uma encenação de alguma situação pessoal, pode ser uma encenação profética, de você falando ao povo. Acompanhados do poder da palavra de Deus, aí nós entenderemos que essa é a maneira mais poderosa de transmitir a mensagem. Os atos proféticos, como auxílio visual na dança, acompanhado do poder da palavra e do profeta, do ministro, que está cheio da unção do Senhor e da intimidade de Deus, é a maneira mais poderosa de levar a mensagem. É isso que nós devemos buscar todos os dias. É importante ressaltar, irmãos, que é o Senhor que inspira o verdadeiro ato profético. Não vem da nossa ideia. Vai ficar bonito se eu fizer isso aqui. Agora eu acho que eu vou fazer isso aqui para a igreja. Mas o Senhor não te mandou fazer isso aqui. Você está fazendo ali de em vão. Veio da tua ideia. É o Senhor quem inspira. Ele só vai ter eficácia se vir de Deus. Assim como as palavras proféticas genuínas não vêm dos homens, mas de Deus, o ato precisa nascer de Deus. Nós podemos profetizar de duas maneiras na dança, queridos. A coreografia com um movimento de cunho profético, que é aquela que é pré-direcionada por Deus. Você está lá orando, Senhor, me mostra o que o Senhor quer para a próxima ministração, próxima coreografia, e Deus te dá, te mostra, você visualiza ali um ato profético. Deus te dá, te direciona sobre alguma situação pessoal ou congregacional que diz respeito à igreja. Ou a coreografia espontânea, quando você está aqui no louvor. A espontânea também você precisa estar muito ligado a Deus para você poder ser inspirado a fazer um ato profético. Senão você vai fazer por fazer. Né? É muito fácil a gente, na correria do dia a dia, chegar no culto, vai lá, dá uma alongada, tal, né? Ficou a tarde toda assistindo lá a televisão, sei lá, Eliana, não sei lá o que passa na televisão. Vem para o culto, o ministro vem para o culto. Chega aqui, alonga ali, hoje é meu dia de ministrar. E entra, e vai ministrar. Nem ora, nem se coloca nas mãos do Senhor. Senhor, me usa, estou aqui, né? Entrega. Muitas vezes eu tenho esse costume, né? Eu sempre peço para o Senhor tirar tudo de mim, tirar aquilo que não agrada a Ele, para que Ele possa me usar. Porque se tiver alguma coisa dentro de você e de mim que não agrade ao Senhor, Ele não vai se misturar. Ele não vai te usar. Então, se você realmente quer ser usado nas mãos do Senhor, mesmo que você não se lembre de nada, eu não sei se eu fiz algo errado, mas Senhor, tira de mim, Pai, me perdoa por alguma coisa que eu fiz, porque eu quero ser usado 100% nas tuas mãos. Faça isso. Bom, eu vou dar alguns exemplos aqui de coreografias de cunho profético. Uma vez, há alguns anos atrás, e a gente A gente sabe que ministério de coreografia, de dança, qualquer tipo de ministério, onde tem várias pessoas reunidas, é fácil, irmãos? É fácil lidar? É fácil? Né? O dia a dia, o relacionamento, não é fácil, né?
E me perdoa aqui, me desculpa ali, vamos orar. Aquela coisa básica, né? E nós 4, depois daquilo, nós viramos líderes da igreja, colunas de oração da igreja, líderes de outros ministérios, e crescemos na presença do Senhor. E chegou um dia que nós, as 4, não foram todas do ministério, mas nós 4, sentimos a necessidade de nos juntarmos e fazermos um ato profético, por conta dessas desavenças. E naquele ato profético, declarar, esfregar na cara do diabo que ele já perdeu, que ele está por terra, que não havia mais nada entre nós, que nós já havíamos perdoado tudo, que não havia nenhum resquício. Então nós nos unimos ao Ministério de Teatro, porque das 4, só 2 ainda eram da dança, eu e uma outra. A outra era líder do teatro e a outra era ministra de louvor. Nós unimos e Deus tocou no nosso coração para ministrar a música Me Ama, há 3 anos atrás, eu acho. E nessa música Me Ama, unimos teatro com dança. E em um determinado momento da música, nós 4 lavávamos os pés umas das outras. Sentava 2 e 2 ajoelhava, lavava com água mesmo, com bacia mesmo. E 2 ajoelhava, lavava os pés e enxugava. Trocava de lugar, a outra vinha, lavava o pé e enxugava. Como um ato profético, de humildade uma para a outra, de servir uma à outra, assim como Jesus fez com os discípulos, né? Então esse foi um ato profético para a nossa vida. Cunho profético. Deus nos inspirou para fazer isso, para declarar para o diabo e também profetizar para a igreja, que qualquer que seja o problema que você tenha com o seu irmão, o que Deus quer que vocês resolvam é que vocês se amem de verdade, porque Ele amou primeiro. Amém? Uma resposta de oração por um ato profético na dança. Irmãos, Kelly, que oração? Vai me regulando aqui. Tá? Irmãos, foi tremendo. Tremendo o que Deus pode fazer através da dança. Eu estava num acampamento de dança que eu tinha realizado em 2012. E eu trouxe o Estúdio do Corpo para cá. Veio a pastora Kátia, o Jonas e a pastora Sara. E eu estava com muitas dúvidas na minha cabeça sobre o meu ministério, na época. Né? E Deus pediu para o Senhor falar muito comigo naquele acampamento. E chegou algumas notícias até mim que me deixaram muito triste. E numa determinada noite eu estava chorando muito. Depois da pregação, a pastora Kátia falou: irmãos, se dividam. Lá na chácara era grande, assim, o lugar, né, coberto onde era o culto. E se ajoelhem, fiquem na presença do Senhor e orem a Deus. Podem se espalhar, tal. E eu fui para um cantinho, ajoelhei ali, comecei a orar e comecei a chorar na presença de Deus. E eu falando: Senhor, tira de mim esse sentimento que me atrapalha a seguir o ministério, esse sentimento que me corrói. Tira de mim essa tristeza, tira de mim tudo que atrapalha eu atender o teu chamado. E ali eu orava, eu mais chorava do que orava. Eu não conseguia falar de tanto que eu chorava. E os instrumentos, lá tinha também o Ministério de Louvor com a gente lá no acampamento, e os instrumentos tocando, só os instrumentos tocando, e todo mundo orando, os instrumentos tocando, todo mundo orando. Eu me levantei, estava ajoelhada. Eu levantei, fiquei de joelhos e olhei para frente, para o púlpito. E naquele momento eu vi a pastora Kátia e Jonas ministrando dança espontaneamente com os instrumentos. Não tinha letra, não tinha nada na música, só o dedilhar dos instrumentos e eles ministrando ali espontaneamente no Espírito Santo. Irmãos, eu não sabia se eu chorava mais ou se eu ria. Que Deus estava me mostrando a resposta da minha oração na hora. Profeticamente ali, eles estavam dançando. A pastora Kátia ajoelhada,
se contraindo. O Jonas do lado chega, põe a mão no coração dela e arranca e joga. Exatamente na hora que eu levantei e olhei. E ali ele ajoelha do lado dela, pega ela, deita no colo dela e começa a fazer carinho. Levanta ela, pega algo do céu, traz para o coração dela. Levanta e vai. Eu me arrepio só de me recordar. Deus pode falar através da sua vida dessa maneira. Deus pode usar a sua vida para ser resposta de oração para alguém. Durante o culto, durante uma ministração sua, durante o louvor. Durante um louvor apenas dedilhado, sem letra. Apenas deixa o Espírito Santo te guiar. Ele quer te usar. Ele pode te usar através dos movimentos. Ano passado, irmãos, eu ministrei uma música profeticamente sobre um problema pessoal meu. Sabe a música Oceanos? Só que eu ministrei a música em português da Ana Paula Nóbrega. Ano passado. Eu fui para o Congresso da Lagoinha e Deus começou a falar comigo, teve várias pregações. Mas a pregação de Pedro andando, tentando andar sobre as águas, né, onde Jesus caminhou sobre as águas e Pedro foi ao encontro dele, tocou muito meu coração. Demais. E Deus falou comigo lá, se prepara que você vai passar por tempestade. Eu falei, amém, Senhor. Logo depois, aconteceu algumas situações lá e eu pedi demissão do meu trabalho. E Deus me deu uma paz que, assim, eu não tenho como explicar para vocês. Meu marido, não, você não vai ficar mais lá. Eu falei, amém. E cheguei, meu patrão, como assim? Não, eu estou me demitindo. E Deus me deu paz nisso. Nesses dias de crise, o ano passado, né? Onde não tem muito emprego, onde não tem nada. Eu me demitindo. E aí, passou 15 dias, eu ouvi numa aula, lá na igreja da Bruna, que eu dou aula lá para elas. E elas queriam ministrar o Oceano, só que internacional. E eu falei assim, eu preciso saber, eu não falo inglês, irmãos, eu preciso saber o que está dizendo essa música, eu não sei, não estou entendendo. Então traz aí a versão em português, Ana Paula Nóbrega. Na hora que eu ouvi, Deus falou comigo, você vai ministrar as músicas. Até pedi permissão para elas. Meninas, Deus falou comigo, eu preciso ministrar essa música em português. Tem algum problema? Porque elas iriam ministrar em inglês. Não, Lu, fica à vontade. E ali, Deus foi me dando todo a visualização da música, o tecido, a água que eu ia usar, e Deus foi me dando. Eu cheguei no dia, em frente, lá na minha igreja, no dia estava o Jean do Oficina G3 pregando lá, o tecladista, quem conhece? O tecladista do G3 estava lá pregando, e ele pregou sobre confiar e descansar. Falei, Senhor, é isso que eu preciso. E eu subi no final do culto no púlpito, falei, irmãos, eu estou aqui porque hoje eu vou adorar o Senhor profeticamente sobre a minha vida. Essa semana, uns 15 dias atrás, aproximadamente, eu fiquei desempregada. E eu creio, eu estou confiando e esperando no Senhor, que Ele tem um propósito. E eu vou profetizar agora, que eu vou passar sobre as águas, eu vou andar sobre as águas. Eu estou indo rumo a um desconhecido, porque Pedro, quando ele andou, ele pôs o pé na água, ele estava indo rumo ao desconhecido. Nunca ninguém tinha feito aquilo. Foi pela fé mesmo. Ele não sabia o que ia acontecer. E eu estava na mesma situação. Eu não sabia o que ia acontecer comigo. Daquele momento em diante. Eu estava entregue nas mãos do Senhor ali. Totalmente à disposição de Deus. Faz o que o Senhor quiser comigo agora. E eu declarei ali, profeticamente,
que eu iria passar pela tempestade. E que o Senhor, mesmo que a minha fé falhasse e eu viesse a afundar, Ele ia segurar na minha mão e ia me submergir. Eu declarei ali naquela noite. E foi logo depois dessa declaração profética que Deus me deu o sonho da espiga, do bebê. Eu vou te sustentar. Então eu fiquei mais tranquila. Falei, ai Senhor, obrigado pelo teu amor e por me acalmar, né, no meio de tudo isso. Então Deus pode falar com você através de sonho. Você pode ser usada para profetizar na vida das pessoas. Você pode profetizar na sua vida. Só que precisamos o quê? Ser íntimos, ouvir a voz de Deus, escutar para ouvir e ser verdadeiros adoradores. Porque vale a pena lembrar, irmãos, que antes de sermos profetas, somos adoradores. Amém? Pois assim o Pai nos busca. Está lá em João 4:23. No entanto, pode passar, irmão. Pode passar? Pode passar. Ah lá, João 4:23, lá embaixo. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Eu e você. Irmãos, nós podemos dançar com vários propósitos. A nossa dança pode ter vários propósitos. Entenda isso. Você pode dançar para adorar. Você pode dançar para louvar. Você pode dançar para profetizar, evangelizar, festejar a alegria do Senhor na sua vida. Profetizar é uma delas. Mas é a forma mais poderosa que Deus pode te usar. Profetizar. Através do teu movimento, através da tua dança. Eu espero que eu tenha te passado isso, que eu tenha conseguido te ajudar a entender um pouco mais esse processo, de como Deus pode te usar profetizando, proferindo a palavra dEle, profetizar sobre você, sobre as pessoas, aquilo que Deus te fala, receber profecias do Senhor através de sonhos, e que eu e que você possa ser cada dia mais íntimo do Senhor. Todos nós aqui, íntimos do Senhor, para conhecer a verdadeira, a perfeita e boa e agradável vontade dEle, para a minha vida, para a sua vida, para o seu ministério, para aquilo que Ele quer que você faça no altar. Tudo vai depender disso, da tua busca e da minha busca. Amém? Amém? Fique de pé nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor. Você que quer ser mais íntimo do Senhor, você que quer ser usado como profeta do Senhor, através da dança, coloque seu coração diante dele agora. Ore comigo nesse momento. Levante a sua mão em forma de rendição ao Senhor e ore comigo nesse momento. Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante da tua presença. Nós não somos nada, Senhor. Nós precisamos de Ti em tudo. Primeiro, nós não somos merecedor, Pai, do Senhor ter nos escolhido para esse ministério. Mas nós queremos agora nos entregar de corpo, alma e espírito na Tua presença, Senhor. Pai, tudo vem de Ti, Senhor. Até a vontade de Te buscar vem de Ti. Até a nossa fé, Senhor, o Senhor pode aumentar. Que nós tenhamos, Pai, nos ajude a ter o desejo de Te buscar todos os dias. Nos ajude a ter o desejo de encontrar com o Senhor face a face todos os dias. Que nós possamos Te buscar mais, ler a Tua palavra, saber mais da Tua vontade para nós. Que nós não venhamos aqui, Senhor, ou lá onde na nossa igreja, no púlpito, ou dentro da igreja, fazendo movimentos ao léu.
Que nós possamos, Senhor, estar sempre, todo o momento, revestido do Teu Espírito Santo. Que nós possamos todos os momentos e a cada movimento, Senhor, que a Tua unção flua das nossas vidas. Pai amado, usa-nos como profetas. Usa-nos, Senhor, de forma sobrenatural, Senhor, na Tua igreja. Usa-nos de forma sobrenatural sobre a vida das pessoas. Usa-nos, Senhor, para que elas possam ser edificadas. Que nós possamos levar palavras de cura, de restauração, de edificação, Pai, através de cada movimento nosso. Que possamos ter consciência, Senhor, que não somos apenas dançarinos, mas que somos ministros, que somos profetas de Ti, Pai. Usa as nossas vidas e nos dá consciência, Pai, que precisamos de Ti cada vez mais. Que nós não possamos parar de Te buscar, Senhor. Que nós possamos a cada dia mais ter essa intimidade. Que o Senhor possa falar conosco. Que possamos ser acessíveis ao Teu Espírito Santo, Senhor, durante a nossa dança, durante a criação de uma coreografia, Pai. Pai, nos inspira. Que a nossa inspiração seja a Ti, seja o Teu Espírito, e não vídeos, e não coreografias copiadas. Venha nos inspirar, Espírito Santo de Deus. Eu profetizo sobre essas vidas, Pai. Levitas, ministros, profetas, usados poderosamente pelas Tuas mãos. Eu profetizo, Senhor, ministros que buscam todos os dias a Tua face. Profetizo, Senhor, ministros, profetas que ouvem a Sua voz, sensíveis ao Teu Espírito Santo, e que por onde eles passam, a Tua unção flua, Pai. Por onde eles se movimentem, cada gesto, cada passo de dança, a Tua unção flua sobre a igreja, sobre aquele local, sobre aquela rua, sobre aquela praça. Onde quer que eles plantarem as plantas dos Seus pés, ali o Senhor estará. Pai, cura, edifica, restaura, salva. E venha, Senhor, salvar os perdidos através das nossas vidas. Que nós possamos a cada dia Te buscar, ansiar mais e mais e mais e mais e mais da Tua presença, Senhor. E buscar sabedoria vinda do alto para cada situação, para esse ministério. Sabedoria vinda do alto para cada relacionamento dentro do ministério. Senhor, enche o nosso coração de amor, Pai. Que nós possamos amar uns aos outros, que nós possamos perdoar uns aos outros, para que assim o mundo possa ver a Sua glória, Senhor. Para que nós possamos nos unir cada dia mais. Que os ministérios de dança de Rio Preto e região possam se unir, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória. Porque o diabo, ele não quer a unidade do povo de Deus, porque ele sabe que a unidade do povo vai manifestar o Teu grande poder, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. E eu Te agradeço por cada vida que está aqui, Senhor. Por cada uma que se dispôs a vir aqui, Senhor, a Te buscar mais, a conhecer mais, Senhor, do Teu poder, daquilo que o Senhor tem para nós. Louva a Ti, Senhor, por cada vida que está aqui, Pai. Abençoa poderosamente cada ministério aqui, Senhor, representado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus.